Agora vamos para uma outra história. Vamos para terrível. aquelas histórias que eu tenho certeza que você vai ficar revoltado, o pessoal de casa vai ficar revoltado. Mais do mesmo, Mais né? do mesmo. Aí a gente fala de vandalismo, gente, que é uma coisa que eu não entendo, vandalismo. Não dá para entender. Tem justificativa? A justificativa, sabe qual é? Que a gente tem uma impunidade grande, não tem as leis que prendam e façam as pessoas pagarem porque elas causaram de danos aos outros. É simples assim. Exatamente, você falou tudo. Entendeu? Dá uma olhada primeiro, a gente vai para a escola primeiro, chefe? Mostra. Tá, então vamos mostrar a escola. Uma escola, gente. E escola eu acho que é um lugar até quase que sagrado, né, Kátia? Devia ser, Porque né? é onde a gente aprende, onde a gente se melhora e cresce, né? Crianças e adolescentes, possivelmente alunos ou ex-alunos, entraram aí, destruíram a escola. Destruíram a Pularam escola? o muro, olha lá. Ai, meu Deus! Nossa, Não foi que pouca coisa, maldade. E não tinha câmeras ali? Olha lá, ó. Olha lá. Olha a Esse idade. pirralhinho! Essa meninada toda. Gente, eu não acredito. Essas crianças têm o quê? 10 anos, 11 anos? Por aí, por aí. Inclusive o Rodrigo Leite esteve lá Não creio para contar nisso. essa história. Diz que a diretora tá chocada. Olha lá eles pulando ao muro, olha lá. Gente, uns cotocos de gente. Eu achei que fosse tudo marmanjo. Vamos ver a matéria? Vamos lá. Pirralhinhos. O lugar de acolhimento e formação ficou assim. Livros, equipamentos, extintores, material escolar, tudo revirado. As crianças ainda tentaram colocar fogo Olha. na escola. Tudo flagrado pelas câmeras de segurança. As crianças que invadiram essa escola têm entre 9 e 13 anos de idade. Elas ficaram aproximadamente 4 horas aqui dentro e destruíram tudo o que viram pela frente. Hoje a situação já está um pouco mais tranquila, a escola já está mais arrumada graças a um mutirão de limpeza com professores e funcionários. E todos aqui tentam entender o motivo para tamanha destruição. A gente ficou horrorizado com a situação, porque era uma situação de barbárie. A direção da escola registrou o boletim de ocorrência e até o delegado ficou surpreso. Me chocou mais ainda o fato de ser possivelmente crianças que fizeram isso. As cenas de vandalismo mexeram com a diretora da escola, que trabalha há quase 40 anos no mesmo local. Tentar entender qual foi a motivação, o porquê, mas tentar trabalhar com essas crianças para que eles se recuperem, para que eles possam ver o outro lado da vida. Um lado melhor, um lado bom, um lado de preservar aquilo que é de todos. Agora, não falou na matéria que o delegado se conversou com os pais das crianças. São menores. Aí você Não, sabe que tem toda são uma menores. regra que também a gente tem que ter muito cuidado quando fala, Não, porque não, aí não, mas eu protege. acho que são menores. Não dá pra gente falar que os culpados são os pais. Não, Que os pais não educaram. Mas a responsabilidade civil e criminal é dos pais, porque eles são Infelizmente, crianças. nesses casos. De 9 a 13 anos, são menores de idade, que é a responsabilidade dos pais. Então, caberia, eu acho, que o Conselho Tutelar acompanhasse essas crianças, auxiliasse os pais, para que eles conseguissem fazer com que essas crianças, de uma forma ou de outra, assumam essa responsabilidade. De que jeito? Muito simples. Terminou o horário de estudo, eles vão ajudar a dar uma organizada lá na escola, para ter responsabilidade, gente. Porque hoje em dia também é muito fácil você falar assim, ai, criança não pode trabalhar. Ok, concordo. Tá no semáforo, tá lotado de crianças, isso é terrível. Sim. Mas dentro de casa, cada um tem que ter sua responsabilidade. Quando comete algo assim, tem sim que entender que ele vai ser punido por coisas que ele escolheu fazer. Sim. Dentro da capacidade de entendimento de cada um. A criança de 9 anos, então o que ele vai fazer? Vai ser responsável por organizar as salas. Arrumar Depois, quando acabar, vai ficar 1h30 ajudando na escola. Não tem saída, gente. E a diretora, vou te falar uma coisa, ela ainda tem uma postura muito digna, como a gente espera de um professor ou de uma diretora. Que a gente tem que pensar em a gente fazer com que essas crianças estejam prontas para o mundo, para a vida, mas da forma correta, gente. Porque se com 9, 10, 11, 12, 13 anos a criança tem a capacidade de fazer isso, gente, a luzinha vermelha e roxa está pitando. Mesmo porque, vamos dizer, que a gente já não tem uma educação nesse país das melhores, né? Vamos falar? Você ainda foi Ainda boazinha. para ser fofa. Não vamos ainda tentar se iludir dizendo que todas as escolas do país inteiro têm uma condição dessa. Essa ainda está até melhor. Tá lá em Porque Colombo, até que tá bonita a até que escola, tá né? bem, tinha computador, e agora não tem mais nada. Então, se a educação já estava ruim, e agora? Como que tá?
E é o que você falou para essa molecada, os gente. pais precisam de alguma forma Não, terem gente. responsabilidade. É uma escola municipal, Kátia, bem provavelmente a prefeitura vai entrar com alguma ação em relação a esses pais para que arquem pelo menos com esse custo. Porque é difícil, né? Como Mas é que eu vou você te falar vai uma coisa, eu acho vergonhoso, primeiro, a situação que a gente tem no país de falta de educação do povo. Porque aí, gente, eu vou te falar, eu estudei em escola particular e estudei em colégio estadual a maior parte da vida. E a gente tinha tanta responsabilidade, não era esse furdunço que está hoje, que os pais não educam. Não estou falando da escola, não. A escola não tem a obrigação de educar. Não. Ela tem obrigação de informar, da educação no sentido de conteúdo. Sim. Agora, de educar os filhos é de pai e de mãe. Não tem jeito. Né? Então parece que tá tudo largado hoje em dia, não pode fazer nada, né? Você destacou bem a dona Maria Tereza, que é a diretora lá da escola, né? E ela falou, acho que é isso, né? Com esperança de ainda melhorar e construir jovens, adolescentes melhores para esse mundo. Mas foi bem o que você disse, o que a diretora falou. Ó, esse garotinho de 9 anos, eu vou te dizer uma coisa particularmente. Eu acho que todo mundo tem o direito de se recuperar. Sim. E eu acredito nisso cegamente, porque é o que eu gosto. Eu errei tanto em tantas coisas e aprendi e me modifiquei. As pessoas têm esse direito. Agora, uma criança de 9 anos é a massinha de modelar que está ali sendo modelada. Se não modelar direito, vai virar depois o que para o futuro? Deus me livre. Se não tiver agora a responsabilidade dada pelos atos que fez, por saber que na vida tudo é uma grande escolha, e os outros de 9, 10, 11, 12, 13 anos, a mesma coisa. Sim. Porque senão, gente, sabe o que acontece? Deus que me livre, não estou falando porque é essa criança, porque é lá no Paraná, porque se fosse meus filhos eu levei na rédea curta. Porque a gente tem que educar é assim. Porque senão, se a gente deixa assim, a Deus dará, ai, só chora, esquece, minha filha, não tem jeito. Depois você vai passar a vida chorando. Porque eu fico pensando, por exemplo, nas mães desses grandes bandidos que a gente vê por aí, ou quando você vê um rapaz como aquele outro. Não estou dizendo que tem problemas psiquiátricos, que aí é uma outra situação. Que vai lá e comete crimes terríveis, como aquele doutor Jairinho, a Monique e outras coisas mais. Imagine a família pensando, você quer sofrer desse jeito pro resto da tua vida? Não estou citando que no caso deles... Bom, eu acho que também poderia ter sido tanta coisa, feita tanta coisa, mas foi uma massinha de modelar que às vezes já nasceu com uma característica de decisão própria, de ir pro lado errado. Então, vamos ficar atentos, gente. Pai e mãe tem que educar. É inaceitável uma situação como essa. A escola já é uma porcaria, porque tem cá entre nós. Porcaria não porque não tem dedicação do diretor e dos professores. Porque para eles comerem, se sustentarem, tem que ter 3, 4 horários diferentes. Sim, é bem não difícil. Não é verdade? É bem difícil. Você falou tudo, Kátia. É um momento que a gente tem que olhar para essas crianças e adolescentes e eles precisam ser cuidados e responsabilizados, seja dentro de casa, Tem de alguma ser. forma. Agora, quer saber? Político, para mim, não devia ter salário nenhum. Nem um salário mínimo. E devia ter obrigação de colocar seus filhos nos colégios públicos, porque é o colégio, falo sempre isso, eu acho que devia ser. O colégio que eles oferecem para o povo Sim. é o que eles vão colocar os filhos dele. Não, essa de pagar hospital particular, não. Você vai entrar na fila como todos os outros. Por que tem tanto benefício? A gente elege e eles são privilegiados. Vivem num mundo paralelo Então. e a gente que vive na dureza. Não